eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Querida Irmandade, esta é a outra obra que eu disse que o Senhor havia me lembrado de duas. Esta é a segunda, mas já tem outra também que o Senhor já me lembrou. Louvado seja Deus. Então, uma coisa que eu cheguei num consenso para a querida Irmandade, para as visitas do canal, para os inscritos no canal, sempre quando eu postar uma obra, escute a próxima que provavelmente pode ter algum pedacinho da obra anterior a qual eu não tenho dito. Porque eu tenho enxugado bastante, como se diz o outro, compactado bastante a obra para não ficar tão grande. Teve obras aí que passou de 1 hora, foi 1 hora e tantos minutos. Então eu tenho resumido bastante, tenho feito bastante edições para tirar um pouquinho de alguns detalhes, algumas coisas que aconteceram. E por incrível que pareça, eu não lembrei do desfecho final. O desfecho da obra anterior, onde eu digo que começa com o título As obras, a luz de Deus na nossa vida incomoda os que andam nas trevas. Uma coisa mais ou menos nesse sentido, querida Irmandade. O final daquele testemunho é que o próximo serviço, o próximo emprego que Deus me deu, que o Senhor me deu por obedecê-lo, e pela grandiosa misericórdia do Senhor em nos ouvir, vou dizer sim, em me ouvir, foi um emprego onde eu fiquei gerente em 5 segmentos de negócios. Esse foi o desfecho. Eu fico muito honrado, de uma forma que eu não sei explicar, Irmandade, que o Senhor às vezes tira algumas dúvidas minhas, louvado seja Deus, e eu dou muito graças ao Senhor por ver na baixeza do teu servo reservar uma grande honra para mim, louvado seja Deus. Então assim, continuando, querida Irmandade, louvado seja Deus, quero contar de uma obra, nas épocas em que eu orava bastante, todos os dias, 1 hora por dia, estava ali em oração a Deus, clamando. Muitas coisas que aconteceram no Brasil e no mundo foi frutos de oração. Eu falo com toda certeza diante de Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele me ouviu, louvado seja Deus. Muitas coisas que acontecem no mundo é obras de oração. Louvado, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor, seja Deus. Então assim, querida Irmandade, sem mais delongas, eu vou entrar já nessa obra. Eu senti de dar uma explanada, de dar uma orientação, porque às vezes acontece 2, 3 dias ali, o Senhor me mostrando a obra que aconteceu, obras que eu nem sabia que havia acontecido. Se eu não me engano, eu devo ter contado uma daí. Contei, eu creio são tantas obras. Contei uma aí que o Senhor mandou contar na igreja, e eu conversei com o Senhor na hora do culto, Estava na casa de oração. Casa de oração é o templo, Eu congrego na Congregação Cristã no Brasil, mas volto a dizer, o canal não tem nenhuma ligação com a igreja, ninguém me mandou dizer nada, o canal não tem. Mas eu sou um membro, humilde membro, igual a todos, um servo de Deus, um caro servo de Deus. E nisso, querida Irmandade, muitas das vezes o Senhor me traz avante uma obra de contar, mas eu não posso ter pressa para postá-la, porque o Senhor, muitas das vezes, ele prega, louvado seja Deus. Estou abrindo uma particularidade com a querida Irmandade, o Senhor prega para mim, o Senhor me diz às vezes as palavras, o Senhor me lembra a obra, me lembra, como que eu posso dizer, a cronologia, o tempo das obras, e muitas das vezes levam 2 dias, 1 dia, mais de 1, leva 3, leva 4 dias. E esse de ontem, por exemplo, já estava 2 dias, já tinha sido um dia inteiro e estava entrando no 2º dia já. Mas hoje de manhã que o Senhor terminou de me contar a obra do desfecho, que eu nem lembrava, que foi o que eu acabei de comentar. Louvado seja Deus, em que o próximo serviço que o Senhor abriu a porta para mim foi ser gerente em 5 segmentos de negócio. Grandioso é Deus. O mesmo Deus que abre a porta para você é o mesmo Deus que pode fechar a porta, pode abrir outra porta maior, mas que você fique firme nos princípios de Deus, porque onde o Senhor te mandar, provavelmente é uma obra, ou o Senhor está querendo resgatar alguma vida, não sei.
a obra é de Deus. E sem mais delongas, novamente, que eu estou sentindo de contar essa parte, essa obra, volto a dizer, na época que eu orava bastante, né, todos os dias, 1 hora todos os dias, consagrando ao Senhor, santificando-me ao Senhor, orando, sabe, buscando ao Senhor, louvado seja Deus. Então, um destes dias, estava eu orando e eu tinha algumas contas que eu estava pagando e tinha outras contas. Eu até comecei a entrar numa obra dessas daí, né? Louvado seja Deus, disse que o Senhor havia de me lembrar do outra. Eu estava orando, clamando a Deus e pagando as minhas contas do jeito que dava, sabe? Do meu esforço, louvado seja Deus. Como às vezes a gente alça voos maiores, às vezes a gente faz umas contas maiores. E não tenha medo, querido irmandade, se você de repente está devendo na praça, alguma coisa nesse sentido, por alçar um voo maior, talvez uma empresa tenha quebrado, alguma coisa assim, não tenha medo não. Vai lá, paga as contas, faz o seu refinanciamento, paga do jeito que vai ser honroso, que você tira aquela situação para você sobreviver e as demais você está honrando também aquele compromisso, mesmo em atraso. E eu tenho muita preocupação nessa parte, louvado seja Deus. E com isso, querida irmandade, estava eu devendo, vou contar uma das obras, né? Um certo cartão de crédito na época. Na época eu já tinha pago do cartão muito dinheiro. Se eu não me engano, na época o cartão que eu peguei, ele era de R$ 1.200. Isso aí há muitos anos atrás. Para uma pessoa simples é muito dinheiro. Isso aí há muitos anos atrás. Eu creio que o salário mínimo naquela época deveria ser por volta de uns R$ 400, por aí. É tipo 3 salários, né? Para hoje. Só que hoje é mais fácil um pouquinho porque o salário é maior. Mas antigamente não, era como se fosse o dobro disso. E continuando, né, na obra aqui. Eu vinha lutando e às vezes por algum percalço, vamos dizer assim, da vida, eu deixava de pagar uma fatura ou outra e dava uma embananada de novo, assim, mas lutando, sabe, para pagar isso. E um dia eu estava em oração, lembro certinho, até onde que eu estou nesse momento aqui, eu estava em oração, clamando ao Senhor e falando com Deus, né? Hoje eu escuto o Senhor falar comigo, muitas das vezes quando o Senhor quer falar comigo, louvado seja Deus. Mas antigamente, como eu disse outrora, quando eu estava em outra denominação, eu ouvi o Senhor de vez em quando. E eu dou graças a Deus por isso. Volto a dizer, tanto que eu tinha uma Bíblia, que eu tenho ela até hoje, está na cabeceira da cama, não como amuleto, mas está lá como cabeceira da cama, onde eu notava quando o Senhor falava comigo. Hoje o Senhor fala bastante, graças e glórias a Deus eu dou. Louvado seja Deus, o Senhor atenta na baixeza do servo dele e se faz presente e me ajuda bastante nessa parte. Louvado em todas as partes, né? Tudo que tenho, que consegui não foi com o meu braço, nem com a minha força. Foi pela misericórdia de Deus e por muitas das vezes me ouvir, e pedir, etc e tal. Então, querida irmandade, eu estava na comunhão com o Senhor. E eu sei, irmandade, isso é fé. Eu sei que se eu pedir qualquer coisa para Deus, assim fará. Eu sei que o Senhor, Ele é o Deus do impossível e não existe impossível para Deus. Não existe. Algumas pessoas, eu já às vezes conversei em outras denominações, tem pessoas que às vezes acham que tem limite para o Senhor agir. A pessoa tem que querer. Não tem precisão de querer. Você tem que orar, clamar, para que o Senhor esteja lá na porta do coração da pessoa batendo, porque o Senhor vai bater lá aos pouquinhos. Vai ficar lá na porta do coração da pessoa, porque o Senhor não arromba. Uma hora essa pessoa vai ouvir a batida na porta, que é o Senhor, vai abrir para o Senhor entrar. E assim o Senhor muda caráter, o Senhor muda todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. E com base nisso, eu me lembrei na hora da oração, o Senhor me trouxe na lembrança aquela dívida, né? Aquela dívida daquele cartão que eu lutava e eu não sabia o porquê. Eu lutava. Eu tinha outras dívidas, compromissos, eu não era casado ainda, e etc e tal, louvado seja Deus. E tinha outros compromissos também, voos, igual eu disse outrora, né? Eu tinha comércio, já tinha loja, graças a Deus, louvado seja, eu já pagava muitas coisas que não convém dizer aqui. Louvado seja o nome do Senhor, tudo o Senhor me ajudando, me abençoando, mas aquela dívida não conseguia de jeito nenhum, irmandade. Não conseguia de jeito maneira, era uma coisa assim que pode ser que esteja acontecendo com você aí. Então escute essa obra até o final. Aí eu, no meio daquela oração, o Senhor me trouxe aquela dívida, né, em memória e começou a me dar palavras. E dentro daquilo que eu sei, que em experiência com o Senhor e confiar e acreditar no Senhor, louvado seja o Senhor, eu pedi a Deus, falei, Senhor, aquela questão que eu tenho daquele cartão de crédito, eu na particularidade com o Senhor, falando, orando ali, né?
peço ao Senhor, Deus, me perdoa R$ 1.000 daquela conta, Senhor. Pedi certinho assim. Me perdoa, Senhor Deus, R$ 1.000 daquela conta. Eu sei que eu estou lutando para pagar, mas parece que nada está dando certo. Mas te peço essa gentileza em nome do Senhor Jesus. E continuei orando a Deus, continuei falando com o Senhor, continuei clamando o céu, né, como diz o outro, e intercedendo, e mostrando, e apresentando muita coisa. Louvado seja Deus, a obra de Deus, e as pessoas, né, as pessoas humildes não, as pessoas que precisam de ajuda, né, financeiramente, porque nem toda pessoa que é pobre é humilde. Vamos ser sinceros nessa parte, né? E nem toda pessoa rica é arrogante também. Louvado seja Deus. Eu vim clamando a Deus nessa parte, apresentando diante do Senhor essa questão. E não, foi só uma vez, se eu não me engano, que eu orei nessa parte. Eu falei, vim apresentando, que o Senhor deu mais palavras e tal. E vida que segue, né? Acabou aquela oração, passaram os dias, passaram as semanas, não sei quanto tempo. E de vez em quando o cartão me ligava. Tinha vezes que o cartão me ligava no domingo, naquela época. E nossa, acabava com o meu domingo, porque eu sou um servo de Deus. E eu não gosto de ficar devendo as pessoas, assim, em atraso, sabe? Se fez a conta, tem que pagar. E eu não conseguia, e aquela coisa me deixava chateado. Teve um final de semana em que, no domingo, eu acho que eu tinha acabado de chegar do culto, eu estava assim, sabe, na paz de Deus, estava tranquilo, e me ligaram. E eu atendi o telefone, porque a gente não deve correr dessas coisas também não, de forma alguma. Eu atendi e a pessoa foi muito arrogante, foi muito... nessa parte, vou dizer arrogante, para não ter que ficar editando, né? E eu atendi a pessoa falando, tudo bem, vamos marcar assim e tal, vamos fazer isso. Mas a pessoa pulou para uma parte que eu achei assim que não é do comércio. E começou a querer me humilhar através daquela conta. E era uma empresa contratada pelo cartão, né? E eu falei, mas como assim? O senhor não pode dizer essas coisas para mim. Eu estou lutando para pagar e tal, mas como que o senhor fala essas coisas? E a pessoa começou a me ofender gratuitamente. Eu me lembro que aquele dia tirou minha paz. Eu estava numa paz de Deus tão boa, tinha acabado de chegar do culto, louvado seja Deus. E eu peguei e decidi naquele dia, falei assim, quer saber? Se eu tiver algum direito, eu vou procurar meus direitos, porque o que aconteceu aqui não pode acontecer. Eu fiquei tão bravo, tão chateado. Não é chateado de, vidas, céu, não. Eu fiquei assim, transtornado até, pode-se dizer, mas dentro do limite ali, que é, vamos dizer assim, que você tem o controle, glória a Deus. Mas eu decidi, eu vou procurar um advogado, não aguento mais a situação, ainda mais o que a pessoa virou e falou para mim, então eu vou correr atrás. E assim eu fiz. Nós temos que correr atrás das nossas coisas, querido Mandage. Como eu digo direto, o senhor pode dizer bastante, né? Vamos lutar nossas lutas, vamos brigar nossas brigas assim, com Deus, né? Com o Senhor, fazendo o que tem que ser feito, sem ir lá agredir ninguém, mas resolver a situação da melhor forma possível, né? De forma alguma, briga no sentido de ir lá bater, brigar e essas coisas não. Louvado seja Deus. E aí eu procurei, sabe? Tirei o outro dia a parte que eu podia, procurei o advogado, procurei quem que precisava procurar de direito. Aí o advogado me instruiu na época, né? Falou assim, procura aí um contador. Tanto que eu lembrei dessa obra, de uma das obras passadas que eu falei do contador aí, um conselho que eu dei, segundo a obra de uma irmã, que eu lembrei, o senhor me trouxe avante essa lembrança dessa obra. Aí eu peguei e procurei o contador, conversei com ele, mostrei o que eu tinha de papéis, mostrei tudo certinho. O contador bateu lá tudo e falou que ia entrar em contato comigo, ia fazer as contas e tal. E ele fez as contas e, segundo a lei, que ele sabe, né, porque é contador, e o advogado pediu para procurar um contador, para que o contador fizesse um documento para que ele pudesse trabalhar em cima do documento, né, porque o advogado não era contador. E assim foi feito. O contador entrou em contato comigo, fui lá ver com ele, ele falou, olha, muito pelo contrário, aqui no caso, você já pagou muito mais do que era a sua dívida, né? Porque tinha juros sobre juros sobre juros. Se eu não me engano, essa conta devia ter uns 3 anos, talvez 4 anos. Era uma luta para pagar. Às vezes eu ia lá, pagava um pedação, sabe? Falei assim, não, tá, vamos refinanciar. Ia lá, um cartão de 1.200, eu ia lá, pagava 300. Ia pagando as parcelas depois dessa entrada. Aí passava ali 2, 3, 4 parcelas, parava por algum motivo. Não porque era ruim pagador. Se bem que se a gente for olhar com os olhos da carne, né, querido Mandado, mas tinha coisa que acontecia nesse percalço, vamos dizer assim, nesse período.
Aí passava um tempo de novo, eu ligava atrás, corria, precisando pagar, eu quero, vou pagar. Aí ia lá, pagava mais 300, mais 400, começava a pagar ali umas 6, 7 e puf, já nada mais. E de repente eu ia lá, pagava mais 300, ou da outra vez mais 200, da outra, e foi assim. Então o contador bateu para mim um cálculo e falou assim, olha, na verdade aqui, ó, por lei, o que o cartão tem que fazer é te devolver dinheiro, né? Ele vai ter que te devolver dinheiro, você já pagou essa dívida há muito tempo. E o cartão alegava que eu estava devendo mais R$ 1.200 e tanto, 1.200 e pouco. Aí eu peguei e falei assim, você está brincando? O rapaz falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá, vou levar para o advogado. Beleza, acabei de pegar aquele documento ali, não fui ainda para o advogado, eu fiquei enrolando alguns dias, né, coisa... A gente vai, acho que é procrastinando, não sei, vai empurrando com a barriga, os irmãos perdoem se não é essa palavra. E aí o cartão me ligou. No que ligou, eu já virei para eles. Falei assim, olha, a partir de hoje vocês não vão falar mais comigo. Vocês vão falar com o meu advogado. Ah, mas por que o seu advogado é você que fez a conta? E o pessoal já estava com palavra de baixo calão. Eu não sei se eles têm lá, de repente, um jeito deles avaliar cada ligação. De repente, eles acharam que todo tipo de abordagem não deu, apesar de estar sempre dando certo comigo, né? Louvado seja Deus. E eles já estavam ligando para mim já com desaforo. Eu falei assim, ó, não quero nem conversar com vocês. Vocês vão ter notícias minhas porque vocês vão conversar com o meu advogado. Na verdade, vocês vão ter que me devolver dinheiro. Vocês estão cobrando juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, e essa conta já está paga faz tempo. E desliguei o telefone. Dá licença, tchau. Puf, desliguei o telefone. Aí passou um pouquinho, eles me ligaram de novo, eu não atendi, porque eu vi que era o mesmo telefone, mesmo número. Aí passaram alguns dias, eu não fui no advogado ainda. Passaram alguns dias, me ligaram de novo. Aí eu atendi novamente. Conversei com eles, falei assim, ó, já falei para vocês não me ligar, vocês vão ter, vão entrar em contato com o meu advogado, vocês têm que devolver dinheiro, ainda vou pedir indenização contra vocês também. Não, mas calma aí, que não sei o que. Eu falei, ó, me desculpa, eu não vou falar com vocês não. Pum, desliguei. Aí passaram alguns dias, vamos pôr aí, uns 3, 4 dias, me ligaram de novo. Aí no que ligaram de novo, a hora que eu confirmei quem que eu era, aí simplesmente falaram para mim, não desliga o telefone não, nós temos uma proposta para te fazer. E proposta, querido irmandade, se não for proposta indecente, escuta, entendeu? Pode ser que seja boa a proposta. E eu pensei e falei assim, ó, tá bom, eu vou escutar, mas eu já vou te deixar bem claro que vocês vão falar com o meu advogado. Vocês não vão falar mais comigo, mas diga a sua proposta aí. Dá só uns minutinhos aqui. Pediram uns minutos, ficaram lá em silêncio e tal. Passou um pouquinho, aí a pessoa voltou e falou, o senhor tá aí? Eu falei, tô aguardando essa proposta de vocês aí. Mas vocês já sabem o que eu vou falar, né? Não, tudo bem, a gente já sabe. É o seguinte, a conta tá aqui, 1.200 e para na hora que falou isso, eu falei, não, mas que é isso? Não, calma. Eu falei, eu não devo isso aí para vocês não. Calma. Ó, a proposta que nós temos aqui, nós vamos te fazer esses de 1.200 e pouco por 200 e pouco. Eu não lembro se era 240 que era, 246. Nós vamos fazer por 246. Aí eu peguei e falei assim, mas eu disse que eu não devo nada para vocês e vocês, na verdade, devem para mim. Aí eles falam, não, só um momentinho, vamos fazer uma coisa boa aqui. É 246, se eu não me engano era esse valor mesmo, 246, né? Vamos arredondar isso aí. O senhor dá uma entrada, a proposta, o senhor dá uma entrada, de quanto o senhor pode dar essa entrada? Aí eu pensei na hora, o senhor me trouxe aquela oração que eu fiz ao Senhor, em memória. Aí eu pensei, falei, só um minuto por gentileza. Aí eu pensei, sabe... Olha, eu pedi ao Senhor que me perdoasse R$ 1.000 na dívida. Realmente foi perdoado R$ 1.000 na dívida. Isso aqui é provisão de Deus, isso aqui é obra de Deus, né? Aceitar, porque é uma obra de Deus. Eu pedi ao Senhor R$ 1.000. Eu lembro certinho onde que eu estou aqui, onde que eu estava olhando naquele momento. Eu estou no lugar que eu estava naquele momento. E eu lembrei certinho até aquele momento que eu falei com o Senhor. E eu pensei, não vou pôr na mão do advogado nada, quer saber? O Senhor já fez a obra, o Senhor já me ajudou, já está me abençoando essa parte. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte então, eu posso pagar para vocês, eu não lembro que dia, sei se era um dia depois ou quantos dias depois, posso pagar esses R$ 46 de entrada. Não, tudo bem, pode ser, eu vou jogar aqui no sistema e ver se aceita. Aí olhou, aceita. E o que mais que o senhor quer? Agora eu quero pagar o restante em 4,50. Tem como? Desse jeito, irmandade. Aí bateram lá e falaram, não, fica bom para você, seu fulano. Ele falou meu nome, é claro, né? Eu falei, não, fica bom para mim assim. Assim a gente fecha o negócio. Aí fechamos o negócio, passou, acho que no mesmo dia, se eu não me engano, eu já dei aquela entrada, e eu pedi um prazo ainda para aquela entrada.
E assim eu paguei rapidinho. Eu acho que eu não esperei nem os 50 todo mês. Eu acho que, se eu não me engano, paguei numa vez só, ou paguei em 2 vezes. Eu não lembro bem, mas assim, essa é uma obra em que o Senhor ouviu a minha oração. É o que eu digo sempre, por experiência com o Senhor. O Senhor ouve a sua oração, meu querido. O Senhor ouve a sua oração, minha querida. Louvado seja Deus. Peça, fala com o Senhor, clame a Ele, confia nele, e no mais Ele tudo fará. O nosso Deus não está dormindo, não está com os ouvidos tampados, não está com os olhos tampados. O Senhor te vê, o Senhor te escuta. E é como eu falava outrora com as criancinhas, né, quando eu fui professor no Ministério de Criança, no Ministério Infantil, outra denominação. O Senhor, Ele está pronto para te ouvir, está pronto para te escutar. Eu já lembrei de outra obra, louvado seja Deus, vou ter que anotar, vou ter que acabar essa obra aqui e já anotar a próxima. O Senhor está pronto para te ouvir, Ele te ouve, te escuta e te abençoa, meus queridos. Glória a Deus, vai congregar. Convido vocês novamente para ir congregar, ver o que o Senhor tem para dizer, ver quais que são as doutrinas do Senhor, o que são os preceitos do Senhor, para agradar o Senhor. Santo é Deus, quem ama, agrada quem ama. Claro que a gente vai colocar o Senhor na frente, né? Porque o Senhor também diz que aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, assim, a gente põe os princípios de Deus na nossa frente e o Senhor nos ama igual ama nosso pai e nossa mãe. Glória a Deus, né? Santo é o Senhor. E eu convido vocês a conhecerem essa obra de Deus, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil, lembrando novamente que esse canal não tem nada a ver com essa determinada denominação, né? Que é onde eu congrego, onde o Senhor fala muito comigo, louvado seja Deus. Ninguém pediu para dizer nada, este canal não tem nada a ver com essa denominação. Louvado seja Deus. Volto a dizer, querida irmandade, eu sou um sentador de banco, um caro servo de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esta é a obra que eu conto para engrandecer o nome do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, que o Senhor fez para dizer para você, as suas orações não estão esquecidas diante de Deus. Se o Senhor te tocar para você orar, você ora. Se o Senhor te tocar para você jejuar, você jejua. Deus vai te mostrar o motivo. Se o Senhor já te chamou, já te mostrou a congregação que é para você ir, procura saber os dias de culto e vai congregar. Louvado seja. Não precisa dizer para ninguém que você vai, não precisa dizer o motivo para ninguém, não precisa chamar ninguém. Ah, mas a fulana é daquela igreja. Não, vai você e Deus. Vai você, que o Senhor que te convida. É o Senhor que te convida. Louvado seja Deus. E escuta mais obras aí. Também peço aos irmãos e às queridas visitas do canal, não deixa de se inscrever aí, que sempre que o Senhor tocar, eu vou estar contando uma obra aqui. Eu vou até finalizar essa obra, porque senão já estou quase esquecendo da outra aqui. Eu já vou ter que pensar qual que era a outra obra que o Senhor já me mostrou. Já me lembrei. Esta é a obra, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é Deus.